Vamos refletir nesse vídeo, aqueles que nos acompanham nos estudos das emoções, de mais uma emoção complexa, secundária, e que já pode igualmente trazer bastante prejuízo para a nossa vida quando não soubermos lidar com a mesma. Algumas vezes ela pode ser ainda pior quando sequer tomarmos consciência da sua existência, pois essa ainda foi nos ensinada como algo que deveríamos sentir, que era importante que fosse sentido para a nossa melhoria pessoal. Mas que muitos dos estudos têm nos mostrado do potencial prejuízo que ela pode causar, inclusive nos levando a um estado bastante ansioso e depressivo. Muitos nos dizem e nos cobram para sentirmos esse processo emocional e que nem sempre é funcional, ou seja, nem sempre funciona na resolução de um problema. Nós vamos refletir sobre a culpa. Durante muitos séculos aprendemos e ainda muito nos diz, e muitas falas e vozes nos julgam ou nos convidam a um julgamento e a mantermos nesse sentimento de culpa perante aquele ato que, a partir de um julgamento, tenhamos observado como errado. Em alguns momentos apenas aprendemos a reprimir esse ato ou a nos culparmos por esse ato. E nem sempre para nos arrependermos e buscarmos de alguma forma minimizar os prejuízos causados pelo mesmo ou alterar o nosso comportamento naquela atitude, naquela ação. O arrependimento pode ser uma maneira de nós buscarmos formas de minimizar a falha ou a disfuncionalidade ou o prejuízo causado pelo ato, pensamento ou atitude. Ato, atitude semelhantes, ok? Mas pela atitude ou pela maneira que agimos em determinada situação. E nem sempre a culpa nos faz verdadeiramente nos modificarmos perante aquela maneira de proceder. Mas de nos cobrarmos uma condição que não temos. Tá, Clóvis? Mas tem vezes que sequer a gente se culpa do que a gente nem sabe. Aí ainda é pior. Porque sequer temos a autoconsciência daquilo que precisamos mudar. Daquilo que realmente temos que nos arrepender e buscar uma solução. Uma nova estratégia, um novo comportamento. O grande problema da culpa é que a gente traz para dentro de nós, a partir dela, um peso. Além disso, nós podemos trazer um costume de nos julgarmos e não de nos analisarmos. A diferença clara no julgamento é que nós procuramos certo e errado e da análise compreender a situação e buscar melhores formas de lidarmos com a mesma no presente ou mesmo no futuro. A análise gera uma tomada de consciência. Já a culpa nem sempre. A culpa pode gerar um estado de debilidade interior, de fragilidade interior perante determinada situação. Num relacionamento íntimo, num relacionamento pessoal, de nada adianta eu me culpar pelo que eu tenha feito ao meu parceiro ou parceira.
Eu assumo a minha culpa e por favor me perdoe. Tudo bem. Já entendemos que o perdão faz bem para quem faz. Mas o agente, não adianta ele pedir, ele ficar se sentindo culpado e achar que a culpa vai resolver o problema. O que resolve o problema é a mudança de atitude, é buscar uma maneira de minimizar aquele mal-estar cometido, aquele ato em desajuste disfuncional, ou que possa ter prejudicado alguém e que eu tenha consciência disso. Mas para que eu tenha consciência disso, eu tenho que ter o quê? Um olhar mais atento, uma percepção mais aguçada dos meus próprios atos, para melhorar a minha relação com os outros. Faz sentido? Então, voltando nos relacionamentos interpessoais, também a culpa não ajuda. E sim a mudança do comportamento. E sim o que? As reflexões em conjunto ou mesmo pessoais de como eu posso viver de uma maneira mais equilibrada. E isso em qualquer área da nossa vida. Não adianta eu me culpar por um emprego que eu perdi, por uma entrevista que eu não fui, por uma prova que eu não estudei, por um preparo que eu não fiz para determinada atividade, depois que eu não fui bem na mesma. Eu posso aproveitar a oportunidade da dificuldade, do fracasso ou de uma atitude mal realizada para buscar elementos, forças para, em uma nova oportunidade, vencer aquela situação de uma maneira mais hábil, mais determinada, mais focada. E aí eu altero o meu comportamento a partir de uma ação e não simplesmente me julgo. Muito também não vem só dessa influência religiosa que nos cobrou tanto, que nos obrigou a esse julgamento e que, além disso, nos sugeriu o desenvolvimento da culpa, mas igualmente das cobranças familiares. Muitas vezes a educação dos pais foram muito baseadas no julgamento e culpa, em cobranças, em repressões, em restrições baseadas na culpa. Quando os pais também não usavam da religião, do credo religioso, para ainda mais induzir os filhos a seguirem os seus pensamentos através da culpa. Diminuindo a autonomia dos filhos a aprenderem a tomarem consciência e responsabilidade pelos seus atos para buscarem permanentemente uma maneira melhor de agir. De nada adianta simplesmente eu me sentir culpado, mas eu tenho que ter autonomia. Primeiro, eu tenho que tomar consciência da minha falha e ter autonomia para modificar ou procurar ajuda, como citamos na psicoterapia, ou com técnicas que possam nos auxiliar a mudar a nossa maneira de agir. Nós podemos ser ajudados e não tem problema nenhum de buscar ajuda. O problema é nos mantermos com um processo emocional que nos prejudica. E entre eles está a culpa. Quando ela não nos leva a uma verdadeira mudança de atitude, só gera um peso interno desnecessário. Então eu convido todos agora para uma nova fase, para um novo momento. Convido vocês agora para refletirmos um pouco mais, num estado mais profundo e relaxado sobre a culpa. Vamos nesse momento tranquilamente fechar os olhos, perceber o corpo, perceber a nossa presença
no local em que estamos apoiados, perceber a respiração, o ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai. Convido igualmente para percebermos mais profundamente a temperatura do ambiente que nos encontramos, possíveis odores, a nossa presença nesse ambiente mais leves, em harmonia, em equilíbrio, num estado de paz. E nesse estado de leveza, vamos trazer à nossa memória uma experiência do passado em que tenhamos sentido muita culpa por uma atitude impensada, por uma atitude que tenhamos sido julgados ou que nós tenhamos nos julgado pesadamente. Vamos tentar observar como isso mexe conosco, como nos influencia. Em que parte do nosso corpo somos afetados com esse forte sentimento de culpa a partir de um julgamento pessoal ou alheio. Convido agora nesse momento para buscarmos também no passado um novo momento em que tenhamos, com determinada experiência, tomado consciência da mesma, percebido que ela não era legal, não estava legal, e arrependidos com a mesma, buscado uma forma criativa, uma forma de minimizar as perdas geradas pela mesma. E conseguimos assim ficar melhor com a pessoa ou com a situação em que o ato tinha sido cometido. E como nos sentimos a partir dessa mudança de comportamento ou atitude e de termos, a partir do arrependimento, alterado o nosso comportamento e percebido os benefícios de termos agido dessa forma. Perceba igualmente a sensação que traz para o corpo dessa condição de mudança de comportamento para minimizar os prejuízos. E mantendo essa sensação prazerosa, de maior equilíbrio, volta a perceber o seu corpo, a sua presença no ambiente. Tranquilamente vai abrindo os seus olhos, vai percebendo um ligeiro movimento e vai agradecendo a oportunidade de refletirmos juntos a respeito da culpa e do arrependimento e da importância de mudarmos os nossos comportamentos e atitudes para nos sentirmos cada vez mais em paz e harmonia, hoje e sempre. E pedimos que possamos ser amparados, protegidos, iluminados nesse sentido, por Deus, por nossos protetores espirituais, por todos aqueles que de alguma forma nos amparam em nossa jornada, em nosso caminhar. Luz e paz para todos.